iniciamos um novo ciclo e, na minha opinião, só os tech recruiters que realmente levarem a profissão a sério vão conseguir se destacar e se manter no mercado de trabalho a partir de agora. Então é justamente sobre isso que eu quero falar com você no vídeo de hoje. Vem comigo? Oi, eu sou a Kézia, tech recruiter apaixonada por desenvolvimento pessoal, tecnologia, por produtividade, principalmente produtividade no trabalho. E se você quiser saber um pouquinho mais sobre o que eu faço, sobre os cursos que eu tenho, eu deixei o link do meu site aqui na descrição do vídeo. Você clica lá e dá uma olhada. Mas me diz, quem está focado aí? E é justamente sobre o futuro dos tech recruiters que eu quero falar hoje. E eu acredito que, assim como eu, você esteja acompanhando os layoffs que estão acontecendo no mercado. E se você não sabe, layoff é essa demissão em massa que geralmente acontece principalmente nas startups. Então, por exemplo, Hotmart, no próprio Facebook isso aconteceu. Então, não quer dizer que apenas em startups, mas em empresas no geral também. E se a gente for olhar o cenário, a gente vai conseguir observar o seguinte: geralmente, consultorias não estão desligando tanto como as startups. E por que eu estou falando isso? Eu trabalho desde 2011 na área de RH, então no final do ano, principalmente, no último trimestre, sempre foi normal haverem mais desligamentos. Por alguns motivos, eu até anotei aqui os principais que eu já observei. A empresa quer realmente estruturar o time, a empresa quebra mesmo, então principalmente quando uma startup não recebe investimentos ou ela deixa de vender e ter uma lucratividade, ou simplesmente porque os seus processos mudaram e por isso a necessidade da equipe também mudou, ou realmente diminuiu os seus custos, como tem acontecido. E da pandemia para cá, de 2020 para cá, a gente percebeu que o volume de contratação deu um boom, o que também é normal, já que durante a pandemia as empresas tiveram que contratar com um volume às vezes muito mais alto do que o previsto e automaticamente contratar com um valor de salário muito maior do que às vezes elas esperavam. Então, quando eu estava fazendo o processo seletivo, eu vi Javas pedindo mais de 50 mil reais, gente. Então, imagina, 50 mil reais para contratar um Java Senior. Quanto que eu vou ter que pagar para um CEO? Quanto que eu vou ter que pagar para um Tech Lead para conseguir manter essa roda girando? Então, uma hora, as coisas meio que precisam dar uma parada. Então, eu não tô dizendo que a pessoa pedir 50 mil tá errada. Eu acho que a gente tem que lutar por esse valor porque realmente é o que faz sentido pra gente. E essa pessoa estudou, se capacitou e tudo mais. Então, esse não é o ponto. O ponto é analisar o que está acontecendo agora. E, na minha opinião, isso foi por conta também dessa contratação que acabou tendo um valor muito elevado de salários. E qual que é a perspectiva no meu ponto de vista? A ideia é que no final, acho que do primeiro trimestre, as coisas comecem a melhorar, porque as empresas vão se reestruturar e é normal ter essa parada mesmo. Inclusive, alguns clientes, até se você trabalha em uma consultoria, por exemplo, você vai perceber que as vagas dão uma pausada, uma congelada, inclusive porque alguns entram em recesso, então esse processo de contratação fica meio em off, né? E era isso que eu queria passar para vocês. Não se desesperem, é normal, é claro que num volume menor, mas isso é uma coisa que sempre ocorreu, mas eu creio que as coisas vão começar a melhorar, então calma. Mas vamos falar de tecnologia e eu acredito que para ingressar ou para continuar nesse mercado, a gente precisa saber tecnologia. E eu quero dizer aqui conhecimento básico em tecnologia, principalmente em microinformática. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Quando a gente se propõe a ser tech recruiter, a gente está trabalhando dentro do subsistema de RH, o que faz parte do administrativo da empresa. Hoje o RH até está sendo visto como uma parte estratégica, sim, mas não deixa de ser parte administrativa operacional, na minha visão. Então, automaticamente a gente precisa conhecer microinformática. Então, o que seria isso? Saber mexer no Windows, no sistema operacional que a tua empresa usa. Então, por exemplo, a tua empresa usa Mac. Você precisa se adaptar para usar o sistema da Apple.
Ou a tua empresa usa Linux, beleza? Você precisa aprender a usar o Linux. Mas o básico é o Windows. Então a gente precisa saber mexer dentro do sistema, operar o sistema operacional de uma forma básica, de uma forma que seja ali o mínimo aceitável. E aí a gente tem, por exemplo, o Word, o Excel, esses programas de escritório que a gente também precisa saber. Então, digitar um texto e formatar minimamente, alimentar uma planilha minimamente, você não precisa saber fazer fórmulas, saber fazer macros do Excel, nada disso, mas pelo menos saber ali preencher, fazer fórmulas básicas, então somar, subtrair, aquele soma tudo e tudo mais. E outra coisa é e-mail, a gente precisa saber anexar, saber responder a todos, saber configurar o seu e-mail, organizar as pastas, então isso é muito importante. Pode parecer besteira, mas você precisa saber principalmente usar as plataformas que você vai utilizar no dia a dia para fazer as entrevistas. Então, por exemplo, se você usa o Google Meet, se você usa o Teams, se você usa o Zoom, ou o próprio WhatsApp mesmo, você precisa conhecer os botões até para ajudar alguém que possivelmente você entreviste e esteja com dificuldade. Geralmente a galera de tech conhece as ferramentas, mas é importante que você saiba usar para dar uma instrução ali, até para quando você estiver participando de alguma reunião com a tua equipe, você saber usar direitinho, não apertar nenhum botão errado, não achar que está no mudo e não está e falar alguma besteira. Então, esse tipo de coisa é muito importante. Pense nisso. E aí você fala, ai, Kézia, mas eu não tenho como pagar um curso. Gente, no YouTube tem vários tutoriais, então você coloca lá como utilizar fórmulas no Excel, como usar planilhas do Google e você vai conseguir com certeza. Então já fica essa tarefa aí pra você se você ainda não sabe, combinado? E o inglês? O inglês precisa ser fluente? O que você acha? Pensa aí. Não, na minha opinião não. Eu não sei você, mas eu acho que não. Inclusive, eu sou a prova de que não precisa ter inglês fluente para ser um bom profissional, uma boa profissional, um bom tech recruiter. Eu tenho inglês básico e estou estudando para chegar no nível intermediário, pelo menos, porque é uma coisa que eu quero, independente da carreira, mas eu quero deixar bem claro aqui que o inglês hoje é meio que um requisito básico para todo mundo. Então, se você não tem o inglês, corre atrás disso. E se você já tem, corre atrás também para se aperfeiçoar. E por que essa questão do inglês, principalmente do básico? A gente tem muitos nomes hoje em dia que são do inglês, principalmente quando a gente fala da área de tecnologia. A gente tem, por exemplo, front-end, full stack, mobile, que inclusive são palavras que a gente precisa saber usar para fazer uma avaliação de uma pessoa, para fazer um alinhamento de perfil, para fazer uma reunião ou simplesmente para entender do que se trata aquela tecnologia. Então é importante saber isso. E quando eu falo de saber isso, eu quero dizer de realmente saber pronunciar e de ter esse ouvido apurado para quando alguém falar alguma coisa você entender o que é. E a gente também tem isso agora dentro do mundo de RH. Então várias palavras são usadas hoje em dia no nosso vocabulário, como por exemplo soft skills, squad, budget. E é legal que você, como profissional de RH, saiba essas palavras também. E se você achar interessante, eu posso fazer um vídeo sobre as principais palavras que um tech recruiter precisa saber dentro do RH e dentro de tecnologia. E você deixa aqui nos comentários se acha que vai ser bacana ter esse vídeo aqui. E para fechar, gente, não se desespere. Como eu falei, se você não tem o inglês, tudo bem. Você pode começar assim, mas comece já entendendo quais são os termos básicos. Ah, eu tenho dificuldade para falar. Coloca no YouTube o que é full stack. E aí você vai ver que sempre vai ter alguém falando e você vai conseguir pronunciar aquela palavra. Tem gente que vai falar full stack e tudo bem. O importante é que você escolha uma forma que fique mais confortável desde que esteja dentro do correto. Outra coisa é você botar também no próprio Google Tradutor, que tem aquele botãozinho que ele fala a palavra, então já dá para você ter uma ideia também de como funciona. Outra coisa que um tech recruiter e uma tech recruiter precisa saber é processos de RH, principalmente processos de recrutamento e seleção. Como eu já falei, a gente como tech recruiter está dentro do subsistema de RH. Então, a gente está dentro do RH e dentro do recrutamento e seleção, já que a tarefa principal do Tech Recruiter é fechar vaga. Então, a gente precisa saber, no mínimo, os processos de recrutamento e seleção, como, por exemplo, como fazer uma abordagem, como fazer uma entrevista, como dar um feedback
isso tudo a gente precisa ter ali mapeado, a gente precisa ter um passo a passo até para facilitar, principalmente para quem está começando, entender quais são essas melhores práticas. Então, o que você pode fazer? Um curso de recrutamento e seleção, por exemplo. No meu curso Profissão Tech Recruiter, eu tenho um módulo de recrutamento e seleção em que eu explico quais são as etapas e o que eu faria nas etapas e deixo um formulário, geralmente um modelo para que você siga. Então, talvez se você tenha insegurança, seja uma forma de você conseguir colocar em prática. Mas eu recomendo que você conheça, sim, estude processos de recrutamento e seleção e quais são as práticas atuais. Principalmente seleção por competências, que eu acredito também que não existe uma regra. O profissional X tem que ter essas competências. Não, eu sou da opinião de que competências são para cada empresa e para cada vaga e para cada cargo. Então isso é montado dentro da empresa, beleza? E por último, e não menos importante, na minha opinião, Tech Recruiter precisa sair do operacional e ter uma atuação além do operacional. E o que eu quero dizer com isso? A gente precisa pensar estrategicamente, além do fechamento da vaga. Então a gente precisa entender, por exemplo, o perfil da equipe para o qual a pessoa vai ser contratada, entender o real negócio da empresa e conseguir explicar para alguém, principalmente para a pessoa candidata, o que a empresa faz, até para deixar a vaga mais atrativa. A gente precisa ter estratégias de retenção e a gente precisa ver todas as questões com um olhar realmente do todo. Então, a gente contratar alguém ou a gente desligar alguém vai impactar o quê? Vai impactar a produtividade, vai impactar a entrega, vai impactar no cliente que a gente atende. Então a gente precisa ter esse olhar realmente crítico. E é claro que a responsabilidade do Tech Recruiter é fazer vaga. Mas quando a gente tem esse olhar além do operacional, a gente consegue crescer, a gente consegue evoluir e ver coisas que vão inclusive ajudar para que a gente faça um recrutamento melhor. Tem coisas que a gente nunca vai ver na descrição da vaga. Tem coisas que a gente nunca vai ouvir de um gestor falando. A gente vai precisar observar e pegar ali o nosso olhar e aplicar dentro do que a gente puder. Então o gestor talvez nunca fale para você, eu não gosto do perfil X, mas você perceba, porque sempre que você entrega um perfil X, o gestor reprova. E aí você vai investigando e vai entendendo o que acontece de fato ali. Era isso que eu queria trazer no vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Me diz se fez sentido para você. E se você gosta dos meus conteúdos, se inscreve aqui no canal. A maioria das pessoas que assistem os vídeos ainda não estão inscritos, então eu espero você aqui. E deixa o seu like, comenta, fica à vontade. Continua focado aí, não desiste não e até a próxima.